Bom, então, presta atenção. Galerinha, é o seguinte. Nós estamos falando aí do período chamado Idade Média, que vai se iniciar a partir do ano de 476 depois de Cristo. O que vai marcar o início da Idade Média? Pessoal, qual o acontecimento que vai ocorrer na história, principalmente na Europa, que vai dar início à fase histórica chamada Idade Média? Será justamente o quê? A queda de Roma, a queda do Império Romano do Ocidente. Roma será conquistada no ano de 476 depois de Cristo pelas invasões bárbaras. A tribo dos Érulos, lideradas por Odoacro, invadem Roma e tiram do trono. Quem é que estava no trono? Aquele último imperador, qual o nome dele? Não. Rômulo. Quem é a fundação de Roma, gente? Rômulo. Ele era imperador. Rômulo Augusto, isso aí. Então, quem foi o primeiro imperador de Roma? Otávio Augusto. O último imperador, Rômulo Augusto, beleza? Isso vocês não podem esquecer. Pessoal, vamos lá então. O texto de hoje está dizendo o seguinte, ó, ao longo dos 1000 anos de Idade Média, se a Idade Média se inicia em 476 e termina em 1453, então nós temos então aproximadamente 1000 anos de Idade Média, tá bom? 1000 anos. Galerinha, esse período será marcado por várias coisas. Dentre as coisas que ocorrerão dentro da Idade Média, é o início da formação das nações. Nós temos aí a tribo franca, que se instalou na região da atual França, e é justamente devido a esse nome de francos que a França tem esse nome hoje, tá? A nação europeia França, devido aos francos, que estiveram por muitos anos, centenas de anos, naquela região que hoje é a França. E outras grandes nações, Portugal, Espanha, etc., irão ter início durante também o período da Idade Média. Muitas línguas também faladas atualmente vão surgir aí dentro da fase conhecida como fase da Idade Média. Com relação, pessoal, com relação à Igreja Católica, professor, mas a Igreja Católica não foi fundada durante o Império Romano do Ocidente, por que ela ainda está vigorando durante a Idade Média? Sendo que os bárbaros invadiram a Europa, invadiram os territórios que pertenciam ao Império Romano, e por que a Igreja Católica não foi destruída? Uma das únicas instituições, pessoal, uma das únicas coisas ligadas à cultura, vamos dizer assim, religiosa do Império Romano, que foi preservado foi a Igreja. Durante todo o período da Idade Média, os papas ainda continuaram em seus postos sacerdotais. E muitos povos, inclusive os francos, criaram vínculos muito fortes com a Igreja Católica. Muitos reis francos foram aí coroados pelo Papa. Então, esse período da Idade Média não é um período de simplesmente um vácuo na história. Muitas coisas ocorreram durante esse período e se espelham nas coisas dos dias atuais, tá bom? As coisas atuais se espelham em muitas coisas que aconteceram durante a Idade Média. Muitas estruturas que nós temos hoje durante a história e nas culturas de várias nações da Europa, inclusive aqui da América, são influenciadas por muitas coisas que ocorreram nesse período. Então foi um período de muita criatividade também, não foi simplesmente um período de trevas, como muitos historiadores aí apresentam, tá bom, pra gente? Beleza? Então, duração 1476 até 1453. E o que vai marcar o fim da Idade Média, gente? A queda se Roma caiu em 476, qual outra cidade que era uma sede administrativa do Império Romano, que foi conquistada lá no Oriente? Qual o nome da cidade, vocês lembram? Constantinopla, tá bom?
Então, em 1453, os turcos otomanos conquistam Constantinopla, invadem essa cidade, que era muito fortificada, inclusive, que se chamava Bizâncio, tá? Antigamente, bem antes de se chamar Constantinopla, e a queda dessa cidade, a conquista dessa cidade marcou o fim da Idade Média, tá? Outro marco também histórico que pode ser considerado como fim da Idade Média é a descoberta da América no ano de 1492, tá bom? Então esses dois marcos servem para dar fim a esse período, tá bom, gente?